Joana sempre sonhou em transformar a realidade dura em que vivia. Criada por uma mãe solteira, a vida nunca foi fácil, mas a determinação de Joana era como uma chama que nunca se apagava. Com um sorriso no rosto e uma coragem silenciosa, ela começou seu novo trabalho como lavadora de pratos em um restaurante local. Os primeiros dias foram difíceis, mas Joana enfrentava cada desafio com uma vontade inabalável de provar seu valor. Acordava antes do amanhecer, enfrentava o longo trajeto até o trabalho e mergulhava nas pilhas de pratos sujos que pareciam nunca diminuir. Cada movimento era meticulosamente calculado para não cometer erros, pois sabia que a vigilância sobre ela era constante. A cozinha do restaurante era um ambiente caótico e competitivo. O chefe de cozinha, um homem ranzinza e exigente, parecia sempre encontrar um motivo para criticá-la. As mãos de Joana, ainda não acostumadas ao trabalho pesado, estavam constantemente doloridas e queimadas pela água quente. Mas ela nunca reclamava. Sabia que esse emprego era uma chance de construir um futuro melhor, e ela estava disposta a suportar qualquer sacrifício. Os colegas de trabalho mantinham uma distância fria, tratando-a com indiferença. Joana sentia a solidão como uma sombra constante, mas sempre acreditava que, com o tempo, poderia ganhar o respeito deles. Ela se dedicava ao trabalho com um foco implacável, tentando ignorar as risadas e os olhares de desdém que muitas vezes eram lançados em sua direção. Um dia, enquanto esfregava uma pilha interminável de pratos, Joana lembrava-se das palavras de sua mãe. A vida nunca será fácil, minha filha, mas é nas dificuldades que encontramos nossa verdadeira força. Essas palavras ecoavam em sua mente, fortalecendo sua determinação. Sabia que cada prato limpo, cada tarefa completada, era um passo em direção a um futuro onde poderia finalmente encontrar paz e estabilidade. Apesar das dificuldades, Joana mantinha a esperança viva. O trabalho no restaurante era apenas um capítulo em sua história, e ela estava determinada a fazer dele um capítulo de superação e crescimento. Todos os dias, ao sair do restaurante e sentir a brisa fresca da noite em seu rosto, prometia a si mesma que um dia olharia para trás e veria que cada dificuldade enfrentada a tornou mais forte e resiliente. A vida de Joana no restaurante parecia estar se estabilizando, apesar dos desafios constantes. Sua dedicação e trabalho árduo começavam a ser notados por alguns colegas, e a perspectiva de um futuro melhor parecia finalmente ao alcance. Mas o destino, sempre imprevisível, preparava uma reviravolta dolorosa. Era uma tarde comum quando a esposa do dono do restaurante, uma mulher elegante e com uma postura altiva, entrou na cozinha com uma expressão sombria. Seus olhos vasculhavam o ambiente até que se fixaram em Joana, que estava concentrada em sua tarefa. Você, ela disse, apontando com um dedo firme, preciso falar com você agora. Joana, apreensiva, seguiu-a para fora da cozinha. A esposa do dono estava com uma expressão de frustração e raiva, e Joana não fazia ideia do que estava acontecendo. Sentia o peso da situação aumentar a cada passo. No escritório do restaurante, a esposa do dono começou a acusar Joana de roubar utensílios e alimentos. Nós temos provas, ela afirmava, embora nenhum detalhe concreto fosse fornecido. O coração de Joana batia forte, suas mãos tremiam e sua mente estava em um turbilhão. Ela sabia que nunca havia cometido tal ato e estava disposta a provar sua inocência, mas suas palavras pareciam se perder no ar. A acusação foi seguida por uma série de humilhações públicas. Seus colegas de trabalho, anteriormente indiferentes, começaram a tratá-la com desprezo. O gerente, que anteriormente parecia ser uma figura rígida, também se deixou influenciar pela opinião da esposa do dono e começou a pressioná-la. Joana foi forçada a deixar o restaurante, sua dignidade e reputação despedaçadas pela injustiça. Com o peso da injustiça e da derrota esmagando seu espírito, Joana caminhou pelas ruas desertas daquela noite, a sensação de desamparo a acompanhando. O futuro, que parecia promissor, agora estava envolto em sombras. Ela se questionava sobre o que havia feito de errado e o que poderia ter feito para evitar aquele triste desfecho. Mas enquanto Joana tentava lidar com a humilhação e a perda de seu emprego, uma surpresa inesperada estava prestes a mudar seu destino mais uma vez. A chave para a reviravolta estava enterrada em um legado do passado que Joana havia quase esquecido.
A noite fria não foi gentil com Joana. Ela vagou pelas ruas, seus pensamentos uma tempestade de desespero e frustração. Quando retornou para sua pequena e modesta casa, encontrou um envelope que havia sido deixado na mesa da cozinha. Era um documento oficial, enviado por um escritório de advocacia. Com as mãos trêmulas, Joana abriu o envelope e retirou o conteúdo. Seus olhos se arregalaram ao ler que ela havia herdado a casa de seu avô, um imóvel antigo e um tanto deteriorado, mas que agora estava em seu nome. A notícia parecia surreal, uma luz no fim do túnel escuro pelo qual estava passando. Na manhã seguinte, Joana se dirigiu para a casa herdada. O local, embora um pouco desgastado pelo tempo, tinha um charme antigo que a fazia lembrar do seu avô, cuja presença havia sido uma lembrança distante e suave de sua infância. Ao se aproximar da casa, uma sensação de esperança e curiosidade começou a brotar em seu coração. Ao abrir a porta da velha residência, Joana foi recebida por um cheiro de poeira e abandono. Ela caminhou pelos cômodos vazios e empoeirados até chegar ao porão, um espaço que parecia ter sido negligenciado por muitos anos. Seu instinto a levou a explorar o porão, e foi lá que ela encontrou uma cena chocante. Um homem, João, estava amarrado e visivelmente debilitado. João, com uma expressão de surpresa e alívio, olhou para Joana. Ele contou uma história angustiante. Ele havia sido sequestrado por criminosos que pensavam que ele era um membro de uma família rica. Quando descobriram que ele não tinha a fortuna que esperavam, deixaram-no amarrado no porão, destinado a uma morte lenta. O rosto de João estava marcado pela dor e pelo medo, mas também havia uma determinação silenciosa em seus olhos. Com um esforço considerável, Joana conseguiu libertar João. Enquanto ele se recuperava, a conexão entre eles se tornava mais profunda. Joana cuidou de João, oferecendo-lhe comida e cuidados, e, em troca, ele começou a oferecer sugestões sobre como recomeçar sua vida. João, percebendo a determinação de Joana e seu talento para fazer algo com as próprias mãos, sugeriu que ela utilizasse suas habilidades e recursos para vender frutas frescas. Ele acreditava que, com um pouco de criatividade e trabalho duro, Joana poderia transformar sua vida e começar uma nova jornada. Assim, com o apoio de João e a nova ideia em mente, Joana começou a visualizar um caminho diferente para o futuro. Ela estava determinada a reconstruir sua vida e deixar para trás a dor e a injustiça que havia enfrentado no restaurante. O apoio inesperado e o legado do passado se tornaram as chaves para um novo começo. Com João ao seu lado, Joana iniciou um novo capítulo em sua vida. A ideia de vender frutas parecia simples, mas com o toque de João, ela se transformou em um plano bem estruturado. Joana começou a vender frutas frescas no mercado local, e a cada dia que passava, seu negócio prosperava. A energia positiva que João transmitia ajudava a manter o ânimo dela, e a visão dele de um futuro melhor se tornava cada vez mais real. João, agora recuperado, se tornou um parceiro valioso para Joana. Juntos, eles transformaram o porão da casa em um pequeno depósito e loja, onde a fruta era armazenada e vendida. O negócio começou a atrair clientes, e a cidade local passou a reconhecer Joana não mais como a mulher que havia perdido um emprego injustamente, mas como uma empreendedora determinada. Enquanto o novo empreendimento florescia, Joana encontrava uma sensação de realização e paz interior que não sentia há muito tempo. A vida dela estava finalmente começando a se estabilizar, e ela começou a sentir a força e a confiança que sempre lutou para encontrar. Entretanto, a tranquilidade do novo começo foi interrompida quando um visitante inesperado apareceu na porta da loja. Era Bernardo, o diretor do restaurante onde Joana havia trabalhado, e com ele vinha um ar de arrependimento e uma revelação surpreendente. Bernardo, com um olhar de vergonha e uma expressão sincera de arrependimento, revelou que ele era, na verdade, o pai biológico de Joana. O choque e a raiva que tomaram conta de Joana eram palpáveis. A revelação de que Bernardo, alguém que havia causado tanta dor e injustiça, era seu pai biológico, foi um golpe duro. Joana sentiu uma mistura de emoções, raiva, confusão e dor. João, percebendo a tempestade de sentimentos que tomava conta de Joana, tentou intervir. Ele sabia que o perdão e a aceitação eram passos importantes para a cura e tentou ajudar Joana a ver a situação sob uma nova perspectiva. João sugeriu que, apesar da dor,
Talvez fosse hora de tentar perdoar e considerar a presença do pai na vida dela. O dilema estava lançado. Joana deveria confrontar seu passado e decidir se estava pronta para aceitar o pai que havia causado tanta dor, ou se deveria deixar o passado para trás e seguir em frente com a nova vida que havia começado a construir. Joana, com o coração pesado e a mente tumultuada, encontrou-se diante de Bernardo na pequena loja de frutas que havia começado a prosperar. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo som do vento suave que entrava pelas janelas abertas. A revelação de Bernardo tinha deixado um rastro de confusão e ressentimento, e Joana lutava para encontrar clareza em meio à tempestade emocional. Bernardo, com a cabeça baixa e os olhos cheios de lágrimas, começou a explicar suas ações. Ele contou sobre os erros que cometeu no passado, sua falta de coragem e os eventos que o levaram a tomar decisões injustas. Falou sobre como, ao longo dos anos, ele havia se arrependido profundamente de suas ações e como sua consciência nunca lhe permitiu esquecer a filha que havia deixado para trás. Joana, com o coração em conflito, ouviu atentamente. Ela sentia a dor e a sinceridade nas palavras de Bernardo, mas a ferida causada por sua injustiça não era fácil de ignorar. As lembranças das humilhações no restaurante e da acusação de roubo ainda estavam frescas em sua mente. A raiva que sentia por ter sido tratada injustamente não desaparecia facilmente. João, ao seu lado, observava o confronto com um olhar de compreensão. Ele sabia que o perdão não era algo que pudesse ser forçado e que a decisão de Joana era dela e dela apenas. No entanto, ele ofereceu um conselho. O perdão não significa esquecer o passado ou minimizar a dor que você sentiu. Significa liberar o controle que essa dor tem sobre você e permitir que você siga em frente com sua vida. As palavras de João ressoaram profundamente com Joana. Ela se lembrou de tudo o que havia conquistado desde que começou sua nova vida e da força que encontrou em si mesma. Bernardo estava ali, pedindo uma chance para se redimir e, de alguma forma, fazer as pazes com o passado. Joana decidiu que precisava tomar uma decisão que fosse mais do que apenas uma reação emocional ao presente. Ela precisava avaliar o que era melhor para seu futuro e para sua paz interior. Depois de um longo silêncio, ela olhou para Bernardo e, com uma voz firme e serena, fez uma escolha que ela sabia que não seria fácil de seguir. Com um esforço notável para engolir a raiva e a dor, Joana decidiu que iria tentar reconstruir um relacionamento com seu pai, mas somente a partir de um lugar de honestidade e respeito mútuo. Ela percebeu que a verdadeira força estava em sua capacidade de decidir seu próprio caminho e, ao mesmo tempo, enfrentar as complexidades do perdão e da reconciliação. O primeiro passo era dar uma chance ao pai para mostrar que ele havia mudado, mas também deixar claro que a confiança precisaria ser reconquistada. Bernardo, com um misto de alívio e gratidão, concordou em fazer o possível para reparar o que havia sido quebrado e tentar construir um novo relacionamento com Joana. Assim, a história de Joana continuava a se desenrolar, com um novo capítulo repleto de desafios e esperanças, enquanto ela começava a reconciliar o passado com o futuro que havia lutado para construir. Com a decisão tomada, Joana e Bernardo iniciaram um processo lento e cuidadoso de reconstrução. As primeiras reuniões entre eles foram cheias de emoções conflitantes, mas também de pequenos avanços. Bernardo se esforçou para demonstrar que estava comprometido em mudar, não apenas com palavras, mas com ações concretas. Ele começou a ajudar na loja de frutas, trazendo sua experiência e contatos para ajudar no crescimento do negócio. João, que agora era um pilar fundamental na vida de Joana, continuou a apoiar seu amigo e mentor. Ele sabia que o caminho da reconciliação não seria fácil, mas acreditava que era um passo necessário para que Joana pudesse encontrar a paz e o fechamento que merecia. Juntos, eles enfrentaram as dificuldades e celebraram as pequenas vitórias, sempre com a esperança de que a vida de Joana continuaria a melhorar. Com o tempo, a loja de frutas se tornou um símbolo não apenas de resiliência, mas também de novas oportunidades. Joana aprendeu a transformar suas experiências dolorosas em forças motivadoras, e Bernardo começou a mostrar que estava disposto a lutar para reconquistar a confiança de sua filha. O perdão, embora difícil, trouxe uma nova perspectiva para Joana.
Ela aprendeu que o verdadeiro poder estava em sua capacidade de seguir em frente e fazer as pazes com o passado, enquanto criava um futuro melhor para si mesma e para aqueles ao seu redor. A história de sua luta e superação se tornou uma fonte de inspiração para muitos, mostrando que, mesmo nas adversidades, é possível encontrar um caminho para a redenção e a esperança. E assim, a jornada de Joana, de uma jovem determinada a enfrentar as adversidades e reconstruir sua vida, chegou a um ponto de equilíbrio e renovação. Através de sua resiliência e das lições aprendidas, ela encontrou um novo começo e uma nova direção para o futuro. Se você se emocionou com a história de Joana e quer acompanhar mais narrativas inspiradoras, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Sua inscrição e seu apoio são essenciais para continuarmos trazendo histórias que tocam o coração e nos inspiram a buscar o melhor em cada dia. Até o próximo vídeo!